Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura muito interessante, que acredito até que nós nunca tenhamos tratado deste assunto aqui tão assim a miúde, que aliás o cara que está aqui ao meu lado direito, o Fernando Moraes, é um sujeito que tem múltiplas atividades. Vou começar a ler para vocês. Filósofo, teólogo, advogado, cientista social, que depois você me explica o que significa isso, especialista em elaboração e gerenciamento de projetos sociais, tendo aplicado suas técnicas em diversos países. Em suma, o cara é um eficiente humanista. 3 obras editadas, mas nós vamos falar, porque eu sou um cara muito democrático, nós vamos, você me permitiu, né, que eu usasse a minha democracia. Nós vamos falar do Kit Imóvel. Kit Imóvel é o penúltimo? Sim. Penúltimo. Penúltimo, isso. Que tem um lance muito interessante no livro dele, que em cada início de tema tem um aforismo. Tem alguns que eu achei interessantes. Se vocês me permitem, eu vou contar para vocês rapidinho. Olha aqui, que esse aqui eu não peguei de quem que é, depois se você lembrar, você me fala. A mente aberta ao adverso, isso aqui eu achei ótimo. A mente aberta ao adverso é o melhor antídoto contra a idiotização. Eu falava isso um monte de vezes e sempre achei que as pessoas não entendiam. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação, reflexão. Isso é do Paulo Freire. Há pensamentos que são orações. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está de joelhos. Victor Hugo. Exatamente. A primeira, esse livro, como eu falo de protagonismo, não é nem de um pensador conhecido, é de um amigo. Eu peguei frases de amigos que também fazem história também, estão vivos, né? E aí esse amigo, ele põe essa frase. Muito boa. Da idiotização, que é o Renato Mucilo. E aí, parabéns, um amigo Renato. querido. Um amigo, poxa E vida. aí na época que eu construí o livro, né, na elaboração, eu falei, eu não quero só pensadores clássicos, filósofos. Eu quero amigos também que fazem acontecer. Falou, que põe eu aí. Não, amigos com experiência, que trabalham na área social, que abrem mão da zona de conforto para ajudar as pessoas. E aí eu fui botar desses amigos e falei, eu quero uma frase sua. E aí ele me, gentilmente... Mas você é uma pessoa jovem, bastante jovem, mas pelo visto, e que nós estávamos conversando aqui há pouco, e já viajou por boa parte do mundo, sempre no labor social em prol de terceiros. Sempre. Isso, a que se deve isso? Na verdade uma tem loucura, a ver... uma sina, Não, Rafa, eu acho que primeiro agradecer o espaço. Não, tem mais que agradecer. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no programa Livros em Revista, falar um pouquinho do meu trabalho, né? E a sua pergunta tem muito a ver com a minha historicidade social, né? Tudo que eu escrevo, toda a minha filosofia da escrita tem a ver com a minha trajetória. Então, eu sou de minorias, eu vim de minorias sociais. Quando eu falo minoria, no sentido da vulnerabilidade, que é a grande maioria ainda nesse país. Então, vivi tudo aquilo que é retrato histórico de um país que passou por colônia. Então, desestrutura familiar, trabalhando desde pequeno. A minha mãe e a minha avó, pais separados, e a minha mãe e a minha avó sendo as tutoras, né? E a gente tentando se organizar. Então, até no livro meu, O Arte de Pertencer, eu brinco com isso. A gente não tem que sobreviver, a gente tem que viver. Então, eu vivi muito essa trajetória da sobrevivência mesmo. Porque sobreviver significa estar em desvantagem. Né? Eu acho que essa vicissitude que você passou, que eu também, faz com que tenhamos uma têmpera mais forte. Não tenha dúvida. Resiliência. Diferenciada dos outros. Então, eu acho que vivi, sobrevivi, e, na medida do possível, dissemino esse conhecimento, Perfeito. Que é o que você faz. Inclusive, Sim. Eu li aqui, teólogo. Sim. Você Também. Teólogo. Não é nenhuma correção, é só uma constatação. Você faz tudo. É que até na minha apresentação é inquieto e curioso. Na verdade, eu não sou advogado. Eu estudei Direito. Ah, tá. Você não advoga? Não advogo. Estudei Direito uma parte da minha vida, não concluí o curso.
porque me apaixonei Deixa eu- pelas ciências deixa eu eliminar sociais. aqui, não é Me advogado. apaixonei pelas ciências sociais, então eu acabei indo para filosofia, para sociologia, e a teologia foi minha última formação. Por uma curiosidade, eu sempre neguei a questão do divino, da fé, e aí um momento da minha vida, experienciando a vulnerabilidade de outras pessoas e com a minha trajetória, como eu disse há pouco, e me debrucei no mundo adulto sobre esse trabalho. Então, eu sou muito grato hoje a Deus, hoje até para muitos pode parecer estranho, porque me conheceram no passado, né? Mas aí a teologia foi uma forma de querer conhecer mais essa questão das relações que são fora do mundo secular, de entender mais um pouco o que era fé, e aí eu me debrucei sobre o cristianismo. Então, foi a última faculdade que eu fiz. Mas respondendo ainda a sua pergunta, né, por que, né, me debruçar sobre isso, tem tudo a ver com a minha historicidade social e trabalhar para as pessoas que, como eu, um dia, fui produto do desacesso social, vamos dizer assim. Eu tenho memórias muito, além dos que eu vivi com os outros, na África, pessoas em condições de profunda pobreza, mas eu tenho memórias da minha história de vida. De ver eu e minha irmã comendo, a minha mãe e a minha avó em pé, e a gente, mãe, vó, não vai comer? Não, filha, a avó tá cheia, a mãe tá cheia. E não, quando a gente terminava de comer, as duas raspando o prato, porque para elas era mais importante que eu e minha irmã estivesse alimentados. Eu tenho muita lembrança disso. Então hoje, no mundo adulto, graças a Deus, hoje eu reconheço o papel do divino na minha vida, eu escolhi trabalhar com causas sociais, para pessoas que, como eu, um dia, ou em algum momento da vida, passaram por toda essa privação social. Então, é uma causa, Rafa, para mim, é uma causa. Então, alinhar isso, né, com o trabalho, com profissão, toda a minha trajetória eu tenho 42 anos. Com 15 anos, eu fundei um grupo chamado JAC, Jovens Altruístas de Campinas, que é a cidade onde eu moro. Então, ali começou um despertar de um projeto social que eu comecei a fazer parte como aprendiz. E ali eu comecei a entender que era isso que eu queria fazer no mundo adulto. Então eu me sinto um privilegiado de fazer isso. Mas você, nessa época, você já possuía religiosidade? Não, de Ainda forma não. alguma não. De forma Porque com alguma. 15 anos você Não, está até minha formação de sujeito a humanas... tudo, né? Não estou generalizando, mas a minha formação de humano na filosofia, nas ciências sociais, foi totalmente contrária à questão da fé, né? Essa questão da fé, ela é recente na minha vida. Eu sou um aprendiz ainda. São coisas que eu estou experienciando ainda. Mas é interessante, porque você não tinha, como você usa o termo, fé, né? Mas, no entanto, você já militava em prol de terceiros que você nunca havia conhecido. Exatamente, exatamente. E sempre senti algo diferente com relação a isso. E esse é um preceito bíblico, praticamente. Sim, exatamente. Então, me debruçar sobre essas causas, sobre essa vida do outro, né? Reconhecer esse outro como igual, dependente da origem dele, da onde ele veio. E é muito triste, né? Porque você vê hoje... ontem eu fui palestrar numa cidade aqui no interior e eu dizia aos alunos de uma universidade que houve uma pergunta lá sobre a questão de pertencimento. E é muito triste você ver que o pertencimento hoje também virou um critério de uma ordem econômica. De consumo. Né? De consumo. Então, quem são meus iguais? Consumo logo existe. Né? Quem são meus iguais, Ralf? Aqueles que têm as mesmas coisas que eu, que pensam como eu, que professam a mesma fé que eu, que têm o mesmo posicionamento político que eu. E tudo o que é contrário não é meu igual. Não é à toa que nós estamos agora vivendo uma cultura de ódio. Delapidação cultural. Uma delapidação absurda e que vai contra tudo aquilo que nós construímos, né? E aí quando eu volto para o meu trabalho, para as pessoas que estão numa condição mais vulnerável, eu vejo nessas pessoas que estão fora de toda e qualquer zona de conforto a capacidade de esperançar. Eu acho maravilhoso isso. Então, tomara que você consiga mesmo, porque às vezes eu conheço algumas fundações, ONG, aliás, aproveitando, só para terminar, eu quero que você consiga, porque nós estamos realmente num fundo de poço meio caótico, meio esquisito. Né? Sim. Qual é a diferença? Rapidamente, porque eu quero falar do teu livro. Tá.
Fundação e ONG, qual é Então, o na verdade, diferencial? as nomenclaturas, com o marco legal do terceiro setor, né, as fundações, institutos, eles estão mais na promoção do desenvolvimento. Então, programas sociais de formação, qualificação, empoderamento. E as organizações sociais, as ONGs, as antigas entidades, lembra esse termo? A entidade assistencial, elas estão mais no imediatismo da situação vulnerável. Então, falta alimentação. Então, a criança vai lá, ela passa meio período na escola, e no contraturno ela tem ali uma alimentação garantida. Deu ela um tem enchente, os caras estão lá. Exatamente. Então, não que as organizações sociais, as chamadas ONGs, também não possam atuar no desenvolvimento. Tem muitas que fazem com até absoluta sucesso. Mas as fundações, institutos, eles têm um escopo mais técnico voltado para o desenvolvimento da espacialidade das pessoas. Dá um exemplo. Por exemplo, a fundação que eu trabalho é uma fundação pública, é uma fundação estadual, e ela tem como missão promover políticas públicas para as pessoas que estão na privação de liberdade, cumprindo pena nas unidades penais do estado de São Paulo. Daí tem um capítulo voltado para presidiários. Também falo sobre isso, exatamente. Que legal. Porque há um discurso, e aí os que estão me ouvindo, certamente não acontece com você, isso acontece lá onde eu moro. Você menciona, joga uma bomba, um amigo exatamente. Joga uma bomba. Há uma leitura, muitas vezes, muito superficial do que é a prisão, como se a prisão fosse algo no canto de uma sociedade. Não é, ela foi colocada no canto, mas tudo que está lá veio daqui de fora. Então eu vejo muitas pessoas com um discurso muito imediatista e odioso, né? Joga uma bomba e mata tudo, até o dia que você tem alguém que você ama muito do outro lado do muro. Aí eu quero ver você falar isso. Que não é impossível de acontecer. Não é impossível, porque nós todos estamos vulneráveis à prisão. Perfeito. Eu tenho amigos que, na trajetória da vida, eu já ouvi frases como essa, e depois teve alguém que eles amavam muito do lado do muro. Aí a minha pergunta, e agora, joga uma bomba e mata tudo? Não, peraí, mas é diferente. Como assim é diferente? Como assim é diferente? Então, no livro eu faço essa menção para resgatar a questão da humanidade. São seres humanos. Nas prisões, Ralf, eu encontro gente de tudo que é jeito. Eu encontro médico preso, eu encontro advogado preso, eu encontro ex-policial preso. É o extrato da sociedade. É o extrato, é a sociedade. Ninguém nasceu preso. Ninguém. Mulheres Mulheres presas, homens presos, ninguém nasceu preso. Não foi concebido no ventre da sua mãe, você vai ser preso. Não. Pelo N motivos, essas pessoas caem no cárcere. É né? muito circunstancial, né? Ninguém exatamente. pode dizer. Por isso que você não pode dizer o dia de amanhã. Sim. Não atira a pedra porque de repente, não julgue, né? Não julgue. Então, Voltaire dizia isso, né? Não julgue uma pessoa se você não está passando pelas mesmas situações que ela. Então, tem esse cuidado de entender que por trás dessa pena, dessa privação de liberdade, tem uma pessoa que sonha, tem talento, e o trabalho dessa fundação é justamente isso. Oportunizar essas pessoas, ainda no cumprimento da pena, para que ela se perceba, se ressignifique como pessoa humana e veja caminhos diferentes daqueles que as levaram à condição do cárcere. Só um parênteses, como é que você é recebido? Por exemplo, aqui em São Paulo, você permeia em todos os presídios? Todas as 167 unidades. Qual é a recepção? Como é que os caras se recebem? O trabalho que a Fundação faz dúvida, é um trabalho de 4 décadas. Com apreço, tal, como é que é? É um trabalho já conhecido, tem 40 anos. Tá. Então eu sou mais um integrante dessa história. Certo. Mas como a Fundação tem uma imagem muito forte... Qual é o nome da fundação? Chama FUNAP, Fundação Professor Doutor Manuel Pedro Pimentel. Vamos lá. Então essas pessoas elas veem na Fundação uma oportunidade de, enquanto elas estiverem ali, humanizar o cumprimento de pena delas. Então a recepção é muito boa. Eu até me atrevo a dizer que é algo até que me surpreende. Por já estar acostumado aí nas prisões, e toda vez que nós chegamos lá, a gente é surpreendido com a acolhida deles, porque eles se sentem importantes. Então não é só o vigiar e punir de Foucault. Segurança, cela, grade e jaula. Não. Eles se sentem naquele espaço, têm consciência do crime que cometeu, da pena que estão cumprindo, não estão na rua, por isso que essa fundação, outro dia um colega falou assim, mas quer dizer então que vocês trabalham para ladrão, para bandido? Não, o bandido está na rua, entre aspas. Porque se está preso, cometeu o crime, ele está sob custódia do Estado. E o Estado tem a responsabilidade, nesse cumprimento de pena, oportunizar
situações para que ele seja ressocializado. E muitas vezes, Salve, nem é ressocializado. Sabe por quê? Eu encontro pessoas nas prisões que nem socializado foi. A referencial da violência, desde pequeno, é só a violência, é o mundo do ódio, a mãe morta, o pai morto na frente dele, mundo juvenil delinquir, Fundação Casa, mundo adulto cana. Então, essa tríade famigerada, ela é ainda uma realidade para boa parte das pessoas presas em São Paulo. É muito triste isso. Então, às vezes eu vou entregar um diploma de um curso que a Fundação promoveu, vou dar um aperto de mão no preso, ou na presa, na mulher presa, no homem preso, eles são duros. Porque essa relação de afeto, de reconhecimento, nunca existiu. É bicho. Para muitos não é nem um processo de ressocialização, é socialização. Dar a eles um sentido humano da vida. Que eles se percebam como gente. E você naturalmente deve ter, né? Puxa, é tão interessante o assunto que perdemos o escopo do livro, né? Mas você já tem um índice de aproveitamento, você é que se pode chamar assim? A gente faz ressocialização ou socialização? Sim, a gente faz alguns monitoramentos, né? É que para monitorar a reincidência depende de outros órgãos de controle. Então o judiciário tem o deles, o sistema prisional tem o deles. O que nós fazemos é tentar monitorar aqueles que passam pelos nossos programas. E é um aproveitamento assim... Você sabe que eu fico imaginando... espetacular. Eu fico imaginando no teu lugar, encontrar um desses que eu dei um diploma na rua. Já encontrei. Deve ser emocionante isso, né? Já encontrei e a gente promove alguns eventos pelo estado e a gente convida eles. Já estão em mas liberdade. Eu digo assim, sem querer, numa boa. Já encontrei vários, sim. Inclusive numa faculdade que eu dava aula em Campinas, eu encontrei um lá fazendo a faculdade. Puta, que legal. E aquilo foi para mim grandioso. Ele me viu, primeiro momento ele ficou assim meio um pouco preocupado, tipo, vão saber que eu... Exatamente. Vão saber que eu agora sou um ex-presidiário. Pinta o lance do preconceito aí. E com o tempo, no segundo ano da faculdade, eu dei aula para ele. Olha que legal. E aí foi uma coisa, uma experiência singular. Edificante. Puxa, vamos falar do... Vamos lá. Vamos falar do livro um pouquinho? Vamos, sim. O que a gente encontra nele? O que te move, até o próprio o tema foi bem provocativo. Sim, né? Porque uma pergunta, o que te move? E fica sem resposta, porque eu mesmo, às vezes, pergunto, o que é felicidade? É uma coisa que você sente, mas... Exatamente. Como é que você define isso? A ideia era essa mesmo, porque lá na filosofia de Sócrates ele era um grande expert em responder uma interpelação com uma outra pergunta. Porque a pergunta faz você pensar. Mesmo o que é costumeiro, conhecido, do dia a dia, rotineiro, né? Quando as pessoas perguntam, você para, até nome, né? Eu acho que a inteligência sempre está na pergunta, não na resposta. É verdade, eu acho que é por aí mesmo. E aí eu coloquei esse tema, e eu sempre, quando eu escrevo, eu sempre penso no tema por último. Parece uma esquizofrenia. Como que é o negócio? Quando eu escrevo meus livros, a última coisa que eu penso é o tema. O tema ou o título? O título. O título. O tema você tem. Sim, o tema eu tenho. Que por sinal você discorreu um bocado, né? Sim, desculpa, é só uma... a última coisa que eu vou pensar é o título. Tá perfeito. Porque eu vou navegando pela escrita, e aí quando eu terminei o livro, eu tinha um nome na minha cabeça, e aí olhando para o livro, eu falei, não, eu vou na linha de Sócrates, eu vou na provocação. Então o que te move é para provocar mesmo um estado de inércia a princípio, porque vem aquele delay, né? A pessoa pensar. Sim. Mas depois refletir sobre a resposta e provocar outras perguntas em cima daquilo que foi perguntado. Então, quando eu falo o que te move, é para sair do imobilismo, é para provocar a zona de conforto, é para provocar essa coisa do conformismo social. Ó vida, ó céu, tudo do mesmo jeito. Então eu trago uma série de relatos, acho que você chegou a ver o livro, li todo de capítulos, alguns provocativos. Você está brincando? Vê não, eu li o livro. Que bom, fico feliz. E aí trazer as pessoas para um universo, uma linguagem simples, filosofia do cotidiano, experiências que eu vivi, para passar para as pessoas um despertar de novas reflexões, novas alternativas. Agora, você tem 2 capítulos no teu livro que eu achei emocionantes. Que é o Ula, como que é? Ameulu e Telema. Ameulu e Telema. Isso. Que eu imaginei, parece nome de gente, né? Telema, né? É Umbundo. É um dialeto africano, de Angola. Tem outros países também da África. E o Ameulu foi mais uma forma assim de fazer a provocação do agir, né? Faça acontecer, né?
Então, não ficasse em estado da inércia, de se acostumar com o mundo à sua volta e acabar se moldando a situações que o seu potencial vai além disso. Fica no Né? estereótipo. Como né? eu vi lá na África, pessoas que perderam tudo, perderam a sua identidade, perderam os que mais amavam e foram parar no campo de refugiado. O refugiado, ele tem essa identidade da não identidade. É uma coisa esquizofrênica, Sim, né? sim, uma É não loucura. ter identidade. E ali eu vi pessoas que, mesmo com toda aquela fatalidade, com uma capacidade imensa ainda de esperançar. De sorrir, De né? sorrir. Você vê um campo de refugiados, as É. crianças estão lá. Bom, tudo bem, é pela novidade, é a câmera e tal, Sim, todo mundo exatamente. fica aquele frisson. É. Mas, eu não consigo me imaginar sorrindo num campo de refugiados. Mas é da ação, né? É da ação, é do Francamente, não. agir, não se conformar. Então eu usei essa expressão que é muito, muito usual, né? Nas tribos, nas comunidades tribais. E o telema é a mesma coisa, a fraternidade, de você ter um espírito de alteridade social, né? De uma relação social onde o espaço comum, ele que vai nortear a minha convivência, não é os espaços institucionalizados. Porque a gente perdeu aquilo que... Eu fui criado com uma avó centenária, Ralf. Então a minha avó era aquela das antigas. Tem até um dito popular, né? Desculpa a expressão, mas eu vou dizer. Por favor. Escreveu, não leu. O pau comeu. Lembra disso? Porra. Então era mais ou Até menos assim. Mas isso não ainda era, é válido. Não era como a minha mãe com as minhas filhas, que é aquela avó moderna que tudo pode, tudo acha bonito. Rasgou o sofá, minha mãe acha tudo lindo. Você está falando com um avô antigo. Rasgou o sofá, toma. A minha avó não. A minha avó era faça o seu dever para conquistar o seu direito. Mal sabia ler, mal sabia escrever. A minha avó foi uma das maiores pensadoras que eu conheci na minha vida. Bom, pelo menos se inspirou bastante. Total. Me ensinou a reconhecer o outro como igual, entender a minha espacialidade, reconhecer que eu também sou... Na academia, você já leu a academia que eu gosto muito, né? De Elídio. Já leu sobre Não. isso? Elídio? Quando ele fala que é importante a gente entender que é uma convocação, é o estado do dever pelo dever. É uma outra concepção. Nós vivemos um estado de direito que está ameaçado pela falta de dever. Dever ser, aprender, sim. dever estar. Então, é uma outra concepção. E eu aprendi isso, não com essa linguagem, mas de uma forma simples, de uma forma humilde, que a minha avó me ensinou desde pequenino. Entender que existe o outro. O outro existe, Fernando. Não, o respeito pelo que te circunda. Tanto que eu tenho umas neuroses que a minha filha mais velha fala, pai, eu não acredito que você fala isso ainda. Por exemplo, eu até hoje peço bênção para minha mãe, porque tem uma anamnese nisso, tem uma rememoração do ser, claro. Traz um valor para mim. Então não é um ritual religioso, tem um valor social para mim isso. Claro. Eu estou com a minha esposa há 24 anos entre namoro, noivado e casamento. Até hoje, na casa dos pais dela, eu peço licença para entrar. Eu peço licença peço para ir usar o banheiro. Não abro geladeira. E as pessoas... Aí meu sogro, Fernando, mas faz 24 anos que você frequenta a minha casa. Mas é uma coisa que já está na minha cabeça. Agora, por outro lado, agora eu vou fazer uma sacanagem com você. E você permite que os outros façam isso na tua casa? Sim. Você vê que coisa impressionante? É uma sacanagem, mas a bolsa a casa é sua, desde que lava a louça. Ou que paga a conta. Ou paga a conta, Traz o exatamente. Mas é uma coisa, é um valor social. Para mim é um valor social. Então, isso é muito importante para eu entender de onde eu vim. Não, eu participo e compartilho Sim. da mesma maneira que você também. Não, por mais liberdade que seja dada, eu acho que tem coisas que você tem que manter um certo distanciamento, um limite. Até porque, agora eu faço aqui o meia-culpa. Na minha casa você não faz isso. Sim. Então eu acho que essa distância, eu acho salutar. Sim. Senão vira zona mesmo, não é legal. Agora, vem cá, fala aqui. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu só ia fazer uma adenda só, quando eu falei de alteridade, é justamente isso. É uma relação social onde não há subalternidade, mas nos reconhecemos. Sim, porque enquanto essa frase existir, você sabe com quem você está falando, é porque os iguais não se reconhecem. Claro. Então é você ter essa harmonia social na coletividade, reconhecendo seus espaços comuns. Tem uma comuns. piada de um cara que chegou um atendente de balcão de uma companhia de aviação. Você sabe com quem que você está falando?
A menina. Alguém conhece esse moço aqui porque ele não sabe quem é. Por aí, né? Mas eu acho que a palavra-chave aí, isso vale para casais, vale para pai e filho, avô neto, e vai por aí, amigos, professor, aluno, respeito. Quando você sabe até onde vai a tua liberdade e quando começa a do outro, tudo flui numa boa. Sim. E o que move o Fernando Moraes? O que me move é saber... Já que é o título do teu sim, livro. Outra sacanagem que eu vou fazer. Não, pelo contrário. Isso é a primeira resposta que eu tive que me dar para escrever o livro. O que me move é exatamente ter a esperança de que todos os dias, independente de qualquer coisa na vida, o extraordinário pode me acontecer. Isso me move todo dia. E isso aprendi com a minha, desculpa a redundância, com a minha historicidade, Sim, claro. com a minha trajetória, e vivendo com pessoas que vivem o mínimo do mínimo. Com a capacidade imensa de sonhar. Milton Santos, geógrafo, célebre, pouco falado nesse país, que eu acho uma... Não confundir com o jogador, né? Que ele é Newton Santos. Sim. Milton Santos, todo mundo vai achar que é zagueiro. O Milton Santos, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, uma entrevista que ele deu para o Roda Viva em 1989, se eu não me engano. E ele fala assim que o único ator capaz de grandes mudanças é aquele que se encontra em situação de vulnerabilidade. Porque ele não tem, ou melhor, ele tem capacidade de visão de futuro. Porque a zona de conforto, quando ela permeia a sua volta, ela incapacita a visão de futuro. É o sapo na panela quente. Exatamente. É isso aí. É o sapo da panela quente. E outra, e o cara que está numa zona de vulnerabilidade, como você passou, eu passei uma boa parte assim, ou você vira a mesa ou você morre. E como o estado de você querer viver é muito maior do que de morrer, sim, pelo menos quando instinto, você é jovem, né? É. Aí você vira a mesa mesmo. É isso mesmo. Certos animais só te atacam quando estão numa situação de perigo. Exatamente. Senão eles não te atacam. Para se proteger, né? Perfeito. Mas quando quando eu cito o Milton Santos, eu acho que a leitura é mais, não quero ser superficial, mas é quando ele faz a provocação de que cidadão não é o que doa. Desculpa, não é o que recebe. Cidadão é o que doa. Sim. Porque está em condição de receber, cidadão não é. Então ele quer trazer as pessoas para o imaginário de conquista, que independente se a situação financeira é boa, econômica, social, política, ou não, as pessoas podem sim protagonizar ações de bem comum. Eu tenho muitos amigos que vieram de outra trajetória diferente da minha, economicamente, socialmente, estudaram nos melhores colégios, e tem toda uma zona de conforto em volta deles, mas isso não impede eles de pensar o outro. Você sabe que muita gente desenvolveu uma teoria, muitos desenvolveram uma teoria que diz que eu não concordo. Mas é uma boa discussão, que quando você doa, ajuda alguém de qualquer maneira, você está fazendo um gesto, na realidade, egoísta. Já ouviu falar isso? Já, eu até faço uma reflexão no meu livro sobre isso. Eu não li, não me lembro. Eu faço qual desculpa, capítulo? não no Renovo, no tá. Eu faço no Renovo, na Arte de Pertencer, e faço nesse romance que eu lancei. Aproveitando o ensejo, quais são os 3 livros? São quatro livros. São 4. Arte de Pertencer. Arte de Pertencer. Isso, Os Invisíveis do Novo Século, subtítulo. Renovo, O Poder de se Reinventar. O que te move, Protagonismo Social, uma Revolução Silenciosa. E Um Amor em Movimento, Filosofia do Sentimento. Aí nesse livro novo, que é um romance filosófico, que eu lancei em março desse ano, chegou até a ser o livro mais vendido da Livraria Cultura, por um período. Eu faço é um romance, evidente, mas eu tenho toda uma estação de vivência no livro. Isso é bem bacana, assim. São personagens de mundos antagônicos que se encontram, mas com histórias diferentes. E aí os filósofos falaram muito pouco de amor. Então nesse livro eu falo de amor numa outra categoria. O amor de pertencer, o amor de estar junto, o amor de essência, né? E nesse livro eu falo sobre essa questão do bem também. Tem muita gente que se acostumou ao bem como um produto de reconhecimento. Vai para o ego. Eu faço para as pessoas pobres, porque na verdade estou fazendo para mim mesmo. Como se isso fosse o máximo. Eu acho isso muito egoísta.
Sim. Porque, na verdade, fazer o bem é uma obrigação. Não é bonito. Eu já não concordo com você. É, mas é na minha Eu acho que é concepção. um estado de espírito isso, né? Pô? Não, obrigação no sentido mais literal da palavra. Ah, tá. É quando você acha que você está ganhando alguma coisa com isso, Não. eu acho que aí já entra no obrigação no sentido social da palavra. Eu acho que você pode ganhar alguma coisa no sentido de sentir-se bem espiritualmente. Estou fazendo algo por um próximo que eu desconheço. Olha, falar em fazer pelo próximo. Você é da FUNAP. Sim. Você falou que as pessoas poderiam se doar um pouco mais e tal. Se houver algum interessado espequinauta que esteja nos vendo, existe a possibilidade, por exemplo, de eu chegar lá e me cadastrar para ser um voluntário em qualquer uma das ações? Tem sim. Como é que funciona? É um órgão oficial, tem alguns critérios, né? A FUNAP, ela tem, é um trabalho de política pública mesmo. Concurso público para entrar na fundação, tem uma série de critérios. Não é tão voluntarioso não, assim. Não é tão, mas já tem projetos sociais, por exemplo, uma pessoa tem um projeto de literatura e quer levar isso para dentro das prisões. A FUNAP é um meio de chegar até as prisões. Então tem várias alternativas. Mas só ainda continuando, quando você falou que você não concorda, é só para concluir. Quando eu falo de obrigação, eu vou bem na linha de Bernardo Toro. Eu falo deste mundo. Não estou falando nem da questão espiritual. Falando dessa relação, eu, você e eles. Diferente. Bernardo Toro tem uma frase que ilustra bem isso. Bernardo Toro, um educador colombiano. Ele diz assim, nos 7 Códigos da Modernidade. Uma obra linda. Inclusive, ele é vivo ainda, ele tem 74 anos. Já esteve no Brasil várias vezes. Moço novo. Um jovem novo. E ele fala assim... Isso é solidariedade. Olha o que ele fala, Ralph. Feliz o dia em que homens e mulheres não sejam mais elogiados pelo bem que fazem. Porque se isso acontecer um dia, nós estamos caminhando naturalmente, embrionariamente, para o estado de se viver em sociedade. Então é uma outra, embrionariamente, pelo estado de se viver em sociedade. Você sabe que é uma coisa que eu venho dizendo, quando alguém vem a público elogiar, fulano de dar um presente, fulano de tal... achou a carteira e devolveu. Quer dizer, quando você dá ênfase a isso, que devia ser uma obrigação alguma coisa está errada. É esse ponto que eu queria chegar, só para ilustrar isso. Alguma coisa está errada. Exatamente. Eu fico cabreiro com isso. Não é à toa que a gente começou a conversa, você falando de ONG, fundações, enfim. E o Brasil é um dos países que mais prêmio tem de reconhecimento pelo bem que faz. É prêmio de cidadania para tudo quanto é canto. É prêmio de reconhecimento do bonzinho da cidade. É uma coisa impressionante. Algumas mídias têm lá um compêndio de as 50 melhores empresas socialmente responsáveis. Mas isso é uma maneira de incentivar, né? Mas tem um lado ruim disso. Claro. Se você não estiver atento à causa, vira força-tarefa, né? Meu amigo, desafortunadamente o tempo se esvaiu. Mas eu quero que você volte até para falar dos demais livros. Vai ser um prazer. Porque a assessoria de imprensa, que é a Joribes, a Lilian Comunica, aliás, isso, mandou para mim um livro, esse livro aí. Tá. E eu falou das outras obras e tal, mas falei, vamos dar preferência para isso. Tá bom. Então a porta está aberta. Eu agradeço, sempre para você vir daqui, perdão, e conversar e falar sobre os seus temas que são valiosíssimos. Obrigado, eu agradeço. Você continue assim, bastante influente e profícuo para você continuar as suas obras de benemerência. Eu agradeço. Obrigado pelo espaço. Agradecer, não. Eu sou um aprendiz ainda. Mas vai chegar, mestre. Sim, mas o objetivo é sempre compartilhar as experiências, né? Como eu disse anteriormente, todo esse trabalho da escrita foi uma consequência natural de uma história de vida. Muitos alunos meus perguntavam, professor, antes dos livros, o que você falou agora, você já escreveu? Você tem livro? E eu na cabeça, eu nunca nem pensei... Nunca havia atinado para isso. Eu nunca tinha pensado em se tornar autor, não era essa a ideia. E aí os livros surgiram de tocar as pessoas, com as minhas experiências, tanto que, se me permite rapidamente, eu não escrevo autoajuda. Nas livrarias, os meus livros normalmente estão lá em autoajuda, mas não é uma crítica a essa categoria, pelo contrário. E eu também leio livros de autoajuda, não tenho nenhum problema classista de dizer isso. Até alguns colegas intelectuais acham isso um absurdo, mas não é o meu caso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu digo e reforço
que os meus livros não são de autoajuda porque eu preciso de ajuda. Então eu não tenho como falar nos meus livros os 10 caminhos para a felicidade. Mas eu acho que Pelo contrário. acho que você ilumina, falando, desculpe aqui o corpo presente, ilumina bastante porque além do lance da vivência, é óbvio que você é uma pessoa muito culta, você lê muito, você menciona nomes que eu nunca havia ouvido, o que não é muito difícil, mas é óbvio que você se aprofunda e isso é um benefício social muito grande. Tomara, como eu falei, tomara que você continue assim, profícuo, que as forças benfazejas te mantenham assim, desta forma, e que todos nós possamos estar juntos para levar avante esse teu trabalho. Legal, obrigado, Ralf. Ok? Obrigado. Pessoal, eu quero, antes de terminar esse papo aqui, que ele é bastante eloquente, mas vocês viram, tem aqui um texto, vocês são testemunhas, ele prometeu voltar. Agora sim, com o prazer. Não tem mais como fugir dessa. Então, antes de encerrar, eu quero agradecer novamente ao pessoal da área técnica que nos envolve com vocês aí diretamente. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.v.com, situado em Lisboa, nos abre e nos insere em todo o universo lusófono, que é um site que nos dá uma audiência muito boa e principalmente bastante qualificada. Agradecer também às jornalistas da Lilian Comunica, que fez esta pautagem, que é esta ponte maravilhosa, que é www.liliancomunica.com.br, na pessoa que nos representou, a Sara Alves. O telefone aqui em São Paulo é 2275-6787. Muito obrigado e, pessoal, até a próxima quarta-feira. Se Deus quiser, aproveitando o ensejo que você é teólogo aqui, se Deus quiser e as forças inimigas permitirem. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Felicidades.